Bem, boa noite, pessoal. Boa noite, desanimado, gente? Boa noite, pessoal. Tudo bem. Eu sou Ismael Soares, vou falar para vocês hoje sobre feedback. Tá? Vou falar um pouquinho sobre como dar e receber feedbacks. O feedback, ele vem da teoria dos sistemas, né? O termo feedback, ele vem da teoria dos sistemas. Então, onde o sistema que ele é dinâmico, uma parte do produto, uma parte do resultado daquele sistema, ele volta como um input para o sistema e isso vai gerando um loop, né? E todo sistema adaptativo, ele precisa desse feedback para ele poder continuar produzindo, né? Então, isso vem da teoria dos sistemas. E quando a gente vai olhar para isso, a gente tem que entender que pessoas são sistemas e um grupo de pessoas, né, é um sistema dentro de outros sistemas, certo? Então, por isso que feedback se adequa a pessoas, se adequa a empresas, se adequa a uma série de coisas, porque é tudo um sistema, certo? E existem diversos tipos de loop, né, dentro de um feedback na teoria dos sistemas, e tem um deles que reforça o loop e faz com que o feedback seja ampliado, acelerado e, que faz o feedback seja um amplificador ou um acelerador do comportamento. E aí isso aí pode tanto suprimir como também pode diminuir o comportamento, tá? Então, na teoria dos sistemas, essa é a ideia, que um feedback, dependendo do tipo do feedback, ele vai reforçar o comportamento para o próximo feedback. Tem um exemplo disso naquela historinha dos macacos do André. Vocês já ouviram a historinha do macaco do André? Não? Ele é novo, ainda bem, né? Então o André conta uma história aqui há 500 milhões de vezes, ele já deve ter falado isso nas apresentações dele, que os cientistas fizeram uma experiência que eles colocaram uns macacos dentro de uma jaula e aí eles colocaram uma escada e em cima da escada eles colocaram um cacho de banana. E aí toda vez que um macaco subia para poder pegar a banana, eles jogavam água nos macacos que ficaram embaixo. E aí com o passar do tempo, o que aconteceu? Os macacos começaram a dar porrada no macaco que tentava subir na escada, porque eles iam levar uma bordoada, né, ia tomar um jato de água, então eles começaram a bater no macaco que subia na escada. E aí eles começaram então a trocar os macacos, tirar os macacos e colocar macacos novos. Com o passar do tempo, todos os macacos que estavam na jaula não tinham levado nenhuma vez um jato de água, só que se alguém tentasse subir na escada, eles batiam sem saber por que estava batendo. Então, ou seja, eles não sabiam mais por que estavam batendo, só sabiam o seguinte: subiu na escada, senta a porrada. Por quê? Não sei, porque é assim, tem que fazer desse jeito, tá? Isso daí se chama desamparo aprendido. Tem depois lá no Wikipedia, tem um artigo que fala mais sobre isso, vocês podem pesquisar. A ideia do desamparo aprendido é quando as pessoas elas deixam de fazer alguma coisa por medo de algum resultado. Então elas passam a fazer as coisas porque todo mundo faz assim, elas param então, né, elas deixam de tentar fazer diferente porque elas têm medo do resultado daquilo. Então é melhor seguir o caminho, né? Faz o que todo mundo está fazendo aí, porque se fizer diferente pode dar algum problema, tá? Isso é algo ruim para a empresa, tá? Num feedback, ele tem três ciclos, né? Ou melhor, o ciclo do feedback ele tem 3 etapas. A primeira etapa é o feedback oferecido ou feedback solicitado, né? Então alguém vai oferecer ou vai solicitar um feedback. Na segunda etapa, o feedback vai ser ouvido e ele vai ser reconhecido. Na terceira, alguma ação vai ser tomada. Então, por que isso é importante, né? Porque a gente às vezes dá um feedback e a gente espera que o resultado seja imediato, né? Ou não espera o resultado. Então, a gente precisa entender que essas 3 etapas do feedback, elas precisam estar funcionando para o feedback poder ser efetivo, certo? Então, primeiro, você vai oferecer um feedback, você vai solicitar, a outra pessoa vai ouvir, vai reconhecer, vai entender aquilo, vai assimilar aquilo e depois vai tomar alguma ação em cima disso. Se essas 3 etapas não forem concluídas, o feedback ele não vai gerar o resultado esperado, certo? Isso, quando vocês estiverem recebendo feedback também, vocês têm que pensar nisso. Todo feedback que você está recebendo, você precisa ter uma ação em cima daquilo, senão nada vai mudar. Beleza? Fala de algumas técnicas, tá? Mas antes de falar das técnicas, eu queria dizer o seguinte.
você precisa focar no comportamento que você espera e não na pessoa. Então, quando a gente for dar feedback, a gente nunca pode pensar em falar do pessoal, certo? É sempre pensar no comportamento que você não quer que seja feito e o comportamento que você espera. Nunca o foco na pessoa. E aí existem algumas técnicas. A primeira dela para vocês é o SCI, tá? Que é situação, comportamento e deixa eu ver qual é o outro, impacto. Então a situação é assim, consiste em você situar a pessoa com clareza do tema que você vai abordar, do assunto que você vai abordar. E aí você inclui até uma descrição exata da ocasião que aconteceu um comportamento. Exemplo, vou dar um feedback para uma pessoa que está chegando atrasada. Então, ao invés de falar assim, olha, você sempre chega atrasado, você nunca chega no horário, eu não posso falar isso. Eu preciso dizer, olha, eu vou falar, gostaria de conversar com você, gostaria de te dar um feedback sobre os atrasos que vem acontecendo nesta semana. Certo? Então você está pontuando a pessoa, você está deixando claro para ela sobre qual assunto que você vai tratar e você está escrevendo para ela quando isso ocorreu, tá? Então evite sempre o nunca ou sempre. E aí você vai falar do comportamento. Então você vai relatar o que aconteceu sem você falar da sua opinião. Você vai nesse momento relatar os assuntos que aconteceram. Então, olha, na segunda-feira você chegou aqui às 10 horas da manhã, na terça-feira você chegou uma hora atrasado porque você chegou às 11, aí na sexta-feira você chegou atrasado, chegou mais meia hora atrasado, então, ou seja, você está relatando para a pessoa fatos que aconteceram. E no terceiro, você vai dizer qual é o impacto que esse comportamento gerou. Então, olha, por esse motivo, por você ter chegado atrasado, nós não conseguimos fazer a nossa reunião diária, nós não conseguimos fazer a nossa retrospectiva que estava agendada por horário, porque nós ficamos esperando você. A gente teve que desmarcar a reunião com o nosso cliente, ou fizemos a reunião sem você, e aí na hora a gente não tinha como ter todas as informações, porque você sabia das informações mais do que nós. Então você mostra para a pessoa o que o comportamento dela gerou de impacto. Então outro exemplo. Amanda, durante a sua apresentação ontem à tarde, eu percebi que você interrompeu as pessoas diversas vezes, e isso fez com que elas começassem a discutir, defendendo os seus pontos de vista. E isso me incomodou, pois perdemos o foco e atrasamos a entrega para o nosso cliente. Então, nesse ponto aqui, você não está focando na pessoa, você está dizendo algo que ela fez, quando ela fez, né? E o fato, né, que aconteceu, e você está descrevendo qual foi o impacto. Então sempre que você for começar um feedback, esse é um modelo legal, esse é um início bacana para você poder iniciar um feedback, iniciar a primeira fase do ciclo de feedback. Aí uma outra técnica que eu gosto bastante, essa eu utilizo muito, é a técnica do sanduíche, tá? Qual que é a ideia da técnica do sanduíche? O sanduíche ele é composto do pão, a parte de baixo, a parte de cima do pão e o recheio, certo? Falando mais expressivamente, o que importa no sanduíche é o recheio, certo? Se você vai, por exemplo, comer um hambúrguer, o que importa no hambúrguer? É a carne, que é o próprio hambúrguer, certo? O pão é um acompanhamento, né? É um acompanhamento. Só que, imagina se você fosse comer um sanduíche e só tivesse o recheio, não tivesse o pão. Não teria graça, né? Não seria a mesma coisa. Então qual que é a ideia da técnica do sanduíche? É assim, olha, você vai dar um feedback para a pessoa, primeiro você começa elogiando coisas legais que ela fez. Então olha, queria dar um feedback para você, queria dizer para você que eu acho você uma pessoa muito comprometida, você é uma pessoa que eu posso contar, você é uma pessoa bastante esforçada, tem me ajudado bastante. Então você colocou o pão embaixo. Agora você vai colocar o recheio, certo? Então, só que tem um ponto que eu precisaria falar para você, tem um comportamento que você, né, que você vem fazendo aí, você tem chegado atrasado, e isso está afetando a nossa produtividade, certo? Aí você colocou o recheio, que é o que você quer falar. Aí você fala, no entanto, eu estou falando isso para você porque eu gosto de você, porque eu reconheço que você é uma pessoa bacana e que isso não vai mais acontecer. Certo? Então, aí eu confio em você. Bacana? Você vai tirar isso de letra. Você está colocando a outra parte do pão. E a pessoa vai sair motivada. Então, você deu o recado, você falou que você não ficou contente com o comportamento dela, mas você não desanimou ela. Você não jogou ela para baixo. Você, pelo contrário, você mostrou para a pessoa
o comportamento que você não queria, mas você deixou a pessoa motivada, animada a melhorar aquele comportamento. Desculpa. Então essa é a técnica do sanduíche. Então é isso aqui que eu falei, né? Então primeiro você reforça as coisas boas, depois você fala dos pontos a melhorar e em segundo você motiva as pessoas a agir. Aqui na Bluesoft a gente procura fazer desse jeito, né? A gente está sempre falando quais são as coisas boas, os pontos a melhorar e a gente dá algumas sugestões, né? Motiva a pessoa de como que ela pode melhorar aqueles pontos. Tem outro feedback também, chamado Atkins, que aí já é para quem está fazendo uma dieta, né? Que esse aqui é o feedback sem o pão, tá? O feedback Atkins ele é um sanduíche sem o pão, é só o recheio mesmo. Isso é usado em ambientes de alta confiança, onde a concepção é de que as pessoas elas dão valor na opinião das outras e elas confiam umas nas outras o suficiente para aceitar o feedback sem precisar desse preparativo todo, sabe? Dessa motivação. Então, um exemplo, eu confio bastante no Branquinho, ele confia bastante em mim, nós somos parceiros, conhecemos aqui há 20 anos. Eu chego para ele e falo, cara, você tá chegando atrasado todo dia, velho, para com isso. Você tá causando. Então, não elogiei, não falei nada. Só que assim, ele é meu amigo, ele confia em mim, ele não vai ficar com raiva de mim, não vai ficar desmotivado, não vai pro canto chorar. Ele vai aceitar na boca e falar, pô, meu, beleza, desculpa aí. Entendeu? Então esse é um tipo de feedback um pouco mais duro, que pode ser dado dependendo das pessoas, dependendo do ambiente, certo? E aí vai algumas dicas para a liderança. O feedback ele precisa ser claro e precisa ser preciso, não pode ter rodeios. Porque quando você vai dar um feedback para uma pessoa e você começa a fazer muito rodeio, você gera apreensão. Então, quando um líder ele chama alguém na sala para conversar, já começa assim, fiz alguma coisa errada. Ferrou, né? Você já começa a ficar meio assim, você já fala, pô, porque se fosse algum elogio ele teria falado aí na frente de todo mundo, então fiz alguma coisa errada. E a pessoa já fica naquela apreensão, entendeu? Já se preparando ou para se defender ou para sair correndo. Né? Já vai gerar uma certa apreensão. Então se você ficar fazendo muito rodeios, não for claro, se você ficar falando de coisas que, sei lá, que você mesmo não tem certeza de quando aconteceu, se aconteceu, olha, eu fiquei sabendo, me falaram aí que você anda fazendo algumas coisas estranhas, tal. Olha, eu fiquei sabendo que de vez em quando você chega atrasado. Ou seja, você não é preciso no que você está falando, você não gera uma segurança, você vai fazer com que a outra pessoa ela queira se defender. E aí isso é ruim, tá? Use as frases sempre na primeira pessoa. Então assim, ao invés de dizer você me aborrece, diga assim, eu fico aborrecido quando você não cumpre os prazos, por exemplo. Por quê? Porque aí você está tirando o foco direto da pessoa. Então você não está atingindo ela diretamente. Você tá atingindo um comportamento que você não quer que ela faça. Entendeu? Entenderam a diferença? Que é aquilo que eu falei no início. Você foca no comportamento e não na pessoa. Então, olha, você sempre está chegando atrasado. Olha, quando você chega atrasado, acontece tal situação. Né? Substitua o mais pelo e. Então, ao invés de você dizer assim, olha, você tem um bom relacionamento com os clientes, conhece bem os produtos, mas não consegue vender. Você vai dizer o seguinte, você tem um bom relacionamento com os clientes, conhece bem os produtos e não consegue vender. Eu queria te dar uma dica de como você pode melhorar. Percebe a sutileza? Mudou uma palavra só, mas percebe que você tá mudando a forma que você está expondo para a pessoa o problema? Porque quando você está falando para ela, você é bom, mas nem tanto, você diminui a pessoa. Quando você fala o você está dizendo o seguinte, cara, você é muito bom, você pode fazer melhor do que você está fazendo. Então você está reforçando um comportamento que você espera ao invés de jogar ela para baixo. Então uma sutileza. Substitua o tentar pelo fazer. Então ao invés de dizer assim, olha, por favor, tente ir à reunião amanhã, diga, por favor, vá à reunião amanhã. Porque quando você tira o tentar, você está dizendo para a pessoa que você espera aquele comportamento dela. Tá? Então na liderança você tem que deixar claro o que você espera da pessoa. Então o tentar não é legal, porque o tentar está dando uma margem para ela de que se ela não fizer tudo bem. E aí se ela não fizer e não for tão tudo bem assim, vai dar problema depois, né? Substitua o se pelo quando. Então assim, em vez de você dizer, olha, se você concluir o relatório, se você concluir o código, diga quando você concluir. Por quê? Porque você já vai estar dizendo para a pessoa que ela vai fazer.
certo? Você está motivando ela, dizendo, olha, eu tenho certeza que você vai fazer, então quando você terminar isso que está fazendo, faça tal coisa. Porque se você deixar o ser, você já está dizendo para a pessoa que você não confia que ela faça. Né? Você está dizendo para ela, pode ser que você não consiga fazer, mas caso você consiga, e aí isso não é bom. Substitua o espero pelo sei. Então, ao invés de dizer assim, eu espero que você realize no prazo, diga, eu sei que você vai realizar no prazo. Mesma ideia do outro, você está dizendo para ela que você confia nela e que você tem certeza que ela vai fazer. Isso vai gerar para ela um certo empoderamento. Ela vai falar, poxa, meu líder confia em mim, então eu vou correr atrás, eu vou fazer, eu vou me esforçar. Bem, como é que a gente faz aqui na Bluesoft? Como que funciona o feedback aqui na Bluesoft? Né? Uma dica para o pessoal que está assistindo. Aqui na Bluesoft, a gente faz feedback desde quando a pessoa ela entra, né? E isso vai ser postergado, né, para sempre aqui, durante a carreira dela aqui na Bluesoft. Então, o feedback inicial é um feedback que é dado a cada 15 dias, durante o período de experiência, pelo time que ela está trabalhando. Então, a cada 15 dias, o time que ela está trabalhando, as pessoas que ela está trabalhando, vão se reunir e vão dizer para ela os pontos que ela está fazendo bem, os pontos o comportamento que ela tem, que ela precisa continuar fazendo, e os pontos que ela precisa melhorar, e sugerir ações. É aquele feedback sanduíche que eu mostrei agora há pouco. Isso a cada 15 dias durante 3 meses. Depois disso, a cada 4 meses, a gente tem um feedback 360, onde todos do time darão e receberão feedback para o outro abertamente. Por isso que ele chama 360. Por isso que ele chama 360, porque todo mundo dá e recebe de todo mundo. E esse é um feedback direto, é um feedback que não é por escrito, não é um feedback anônimo, é um feedback onde todo mundo fala para todo mundo o que acha que a outra pessoa pode melhorar. E aí a cada 6 meses a gente tem um feedback ainda, que é one-on-one, que aí já é um feedback com a gestão para poder falar sobre carreira, para a gente alinhar a carreira, expectativa da empresa, expectativa da pessoa. E é importante estabelecer regras, tá? Aqui na Bluesoft a gente tem algumas regras para o feedback, que é assim, primeiro, o feedback não pode ser pessoal, nunca pode ser pessoal. Se o feedback for pessoal, vai virar fofoca, vai virar rixa, e aí o tiro vai sair pela culatra, né? Ao invés de o feedback ajudar, ele vai prejudicar, ele vai causar desavença entre as pessoas, e isso vai ser ruim. Então, primeiro ponto, toda vez que for dar feedback, precisa lembrar as pessoas que vão dar feedback de que o feedback não é pessoal. Você não está chamando as pessoas na sala para falar sobre a pessoa, mas sobre o comportamento dela. Segundo, precisa ser claro e objetivo. Então, feedback não pode ficar falando, sei lá, várias horas sobre várias situações. É o que a gente acha que a pessoa está fazendo de bom e o que a gente acha que a pessoa pode melhorar. Então, tem que ser bem conciso, bem claro, bem rápido, bem objetivo, e tem que ter um time box pequeno também para não ficar contando novela, né? Senão, não, aquele dia que aconteceu. Não, tem que ser bem rápido. Olha, você é comprometido, você é estudioso, você é uma pessoa fácil de lidar. Pronto, é isso. Não precisa ficar contando quando que foi que você percebeu que você é estudioso, que você... Não precisa disso. Tem que ser bem objetivo. E o terceiro é, quem recebe não pode responder, apenas agradecer. Tá? E essa última parte, ela é muito importante. Por quê? Porque se a outra pessoa tiver a oportunidade de responder o feedback que ela tá recebendo, vai gerar discussão, né? A outra pessoa vai ficar sempre pensando assim, bem, para isso aí eu já tenho uma resposta. Não, isso aí eu não fiz por causa de tal coisa, já vou responder. E aí quando ela terminar, ela vai ter um monte de coisa para falar, e ela não vai ter recebido nada, não vai ter mudança, e lembra que eu falei? Se o feedback não tiver aquelas 3 etapas e a última dela é ação, não vai resolver nada. Se a pessoa ficar pensando em como que ela vai se defender do feedback, ela automaticamente vai estar dizendo que ela não precisa melhorar absolutamente nada. Então, sempre que for começar um feedback, estabeleça as regras para todo mundo que está participando. Antes de começar a dar o feedback, diga, olha, o feedback não vai ser pessoal, vai ser claro, vai ser objetivo, e você também não pode responder, você só pode agradecer. É a opinião das pessoas, é a opinião do time, você vai analisar isso daí, e se fizer sentido para você, a gente tem aqui algumas sugestões para poder mudar. Não é uma verdade absoluta, mas é a opinião das pessoas que estão trabalhando com você.
Tá? Então, estabelecendo essas regras, a outra pessoa já vai desarmar, ela já sabe que ela não pode responder, então ela já não vai ficar pensando no que ela tem que responder, certo? Aí é algo que ela vai pensar depois e, enfim, ela vai tomar as ações devidas. O intuito do feedback, ele precisa sempre ajudar a outra pessoa a melhorar, tá? Então, isso é uma coisa importante que tem que ficar na cabeça de todo mundo que vai dar e vai receber feedback. As pessoas estão dando feedback para mim porque elas querem que eu melhore. Nós estamos dando feedback para as pessoas porque a gente quer que a pessoa melhore, certo? A gente quer reforçar um comportamento bacana e a gente quer diminuir, a gente quer eliminar um comportamento que não é legal, tá? Esse sempre tem que ser o pensamento, tanto de quem está recebendo quanto de quem está dando, tá? Se não tiver com isso em mente, é melhor não dar feedback. Porque tem feedbacks, por exemplo, que diz assim, olha, eu não gosto de trabalhar com você. O que a pessoa que está recebendo esse feedback vai fazer com essa informação? Nada. Né? A Larissa não gosta de trabalhar comigo. O que eu posso fazer? Não tem o que eu posso fazer, certo? Eu não tenho como mudar a minha cara para ela gostar de mim. Então, precisa ser claro, olha, tem esse comportamento que me aborrece. Aí, beleza, eu sei agora o que eu posso fazer. Eu devo parar com esse comportamento que eu tô executando. Então, por isso que o feedback precisa ser claro. O feedback não pode ser não pode ser pessoal, né? Porque precisa ajudar a outra pessoa a melhorar, certo? Da mesma forma que a pessoa também que está recebendo, ela precisa explorar esse comportamento que está sendo executado e pensar assim, bem, eu não sou assim, do jeito que a pessoa está dizendo que eu sou, esse comportamento. Eu não percebo esse tipo de comportamento. Mas se as pessoas estão percebendo esse tipo de comportamento, é porque talvez eu esteja fazendo isso intuitivamente. Tá? Então, às vezes, a pessoa vai dizer para você, olha, a gente não sente que você é comprometido com o time. Poxa, mas eu me sinto comprometido, eu chego sempre no horário, eu estou sempre participando das coisas. Que tipo de comportamento será que eu estou fazendo para que as pessoas me achem descomprometido? Então vale a pena analisar, olhar isso, de repente até perguntar para outras pessoas, pedir sugestões, né? Mas é sempre interessante analisar esse tipo de coisa e não descartar. Ah, eu não sou assim e pronto, né? Porque isso não vai trazer mudança e não vai adiantar nada. Para vocês poderem saber mais sobre isso, tem alguns artigos aqui que eu coletei na internet, tá? Alguns até tem 10 práticas aqui de como dar e receber feedback para sua equipe. Tem algumas técnicas, né? Que algumas dessas que eu falei para você aqui. Tem como gerar impacto em um feedback, né? Então aqui é mais para liderança, tá? Então algumas das coisas que estão escritas neste artigo eu compilei, mais algumas coisas que nós já fazemos aqui na Bluesoft. Ok? É isso aí, gente. Obrigado. Boa noite.